Fala, Gé, tudo certo? Aqui é Gabriel. Vou passar aqui um estudo rápido com vocês sobre o que é revolução. Primeiramente, eu vou comentar um pouco do significado. O significado de revolução vem de transformação radical de determinada estrutura. Quando a gente pensa em revolução, muitas vezes a gente pode pensar, quando você está na escola, nas revoluções francesas, revolução industrial, quando você está estudando história, ou até mesmo quando você está fora da escola, no seu dia a dia, às vezes as revoluções que acontecem no nosso dia a dia comum. Eu estou andando, de repente eu vejo uma situação de greve dos motoristas. Isso é um tipo de revolução. É o momento onde todos se unem em um só propósito. Quando a gente fala de uma revolução cristã, a gente tem que entender que isso é quando todo um corpo se une para entender uma parte da Bíblia e viver ela verdadeiramente. Quando eu pensei nesse tema, me veio Mateus 5:13-16, que é onde se fala, onde em algum momento do Sermão do Monte, Jesus fala um pouco sobre sermos sal e luz da terra. Lendo a passagem se fala: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Quando Jesus fala sobre sermos sal na terra, eu entendo que é como se nós determinamos o ambiente que estamos. Nós somos aquele tempero que pega a carne que está muito insossa e deixa ela um pouco mais salgada. A gente traz esse sabor a mais onde a gente está. Então a gente tem que ter esse entendimento. Onde estamos, nós determinamos o ambiente. Não é o ambiente que determina como nós iremos agir. Quando eu estudei um pouco sobre isso na faculdade, teve um momento que eu percebi sobre a questão de ação e reação. Muitas vezes a gente acha que nós temos o controle da ação de tudo que está ao nosso redor, mas não, nós temos somente o controle sobre a nossa reação ao que acontece ao nosso redor. Não é porque o nosso amigo mente que nós temos que mentir. Quando Paulo fala com Timóteo na segunda carta que ele escreve a ele fala a seguinte frase: eles podem, tu porém não. Por quê? Porque o povo podia ser pecador, se sujar na lama do pecado, mas Timóteo não podia, porque ele tinha que ser diferente, ele foi separado para isso. Todos podem, porém você não. Se os outros mentem, você não vai mentir. Se os outros fazem coisas erradas, você não vai fazer. Você é o sal. E quando Jesus fala que se o sal perde o sabor, qual é o sentido dele? É exatamente isso. Se você perde o controle de determinar o ambiente que você está, você não serve para nada. Sal só serve para ser pisado quando perde o sabor. Então sempre entenda isso. Você talvez não tenha um controle do que está ao seu redor, mas você tem total controle sobre a sua reação ao que está ao seu redor. E quando ele fala sobre você ser a luz, ele está dizendo que você tem que iluminar as ideias daqueles que estão ao seu redor. Quando se acende uma lamparina, não é para colocar ela debaixo de uma cama, em outras versões se fala. Como também, nessa versão se fala que não se coloca um cesto sobre ela. Porque a lamparina, quando acesa, ela serve para iluminar o que está ao seu redor. Recentemente, nós vimos em um culto de domingo o pastor comentando sobre uma passagem em Salmos que diz que a palavra do Senhor é a luz que ilumina os nossos pés e resplandece o caminho que nós seguimos. A luz do Senhor em nós serve para iluminar as ideias daqueles que estão ao nosso redor. Quando a gente está num lugar, não são as ideias que nos são impostas que nos controlam, não. É o que a gente pensa que vai mudar aqueles que estão ao nosso redor.
Paulo fala sobre isso em Romanos 12, 1, 2, que diz: mas para isso temos que primeiro mudar nossa mente a partir da renovação da mente a partir de Cristo. Paulo fala sobre renovarmos diariamente. Então, com isso a gente tem que entender que não é porque eu, segunda-feira, tive um encontro com Jesus e renovei a minha mente com Ele, que na sexta-feira vai estar tudo certo. Não, isso é um encontro diário. Não é apenas as redes jovens ou os cultos de domingos que vão solucionar a sua vida com Cristo. Não, é sua vida diária. É a partir disso que você vai ter o controle de revolucionar aqueles que estão ao seu redor. E quando a gente olha grandes revoluções que aconteceram pelo mundo, no país de Gales, o povo moraviano, a igreja primitiva no livro de Atos, ou até mesmo quando a gente olha os grandes revolucionários cristãos, Jonathan Edwards, John Wesley e tantos outros, Billy Graham, eles todos compartilhavam apenas uma coisa em comum. Citando uma frase de Richard Niebuhr: as grandes revoluções cristãs não acontecem por meio da descoberta de algo desconhecido até então. Elas acontecem quando alguém aceita radicalmente algo que sempre esteve ali. Quando ele diz isso, ele está nos revelando que não existe nada novo na Bíblia. Talvez para a gente seja, mas ela sempre esteve lá. A questão é simples. Nós aceitamos uma verdade que já estava lá. Nós entendemos algo novo e vivemos verdadeiramente. Foi o que aconteceu com o país de Gales. A revolução que aconteceu lá foi social. O povo parou de roubar, os bares foram esvaziados, os trabalhos eram seguidos pontualmente. A situação da polícia era quase de desemprego, porque não tinha mais crimes. Eles podiam estar saindo dos plantões para ir orar e cultuar, porque não tinha mais criminalidade no país de Gales. Quando olhamos o povo moraviano, vemos uma revolução de unidade. É o primeiro movimento cristão que preza pela unidade, pois era um povo que tinha muitos problemas de ideias. Alguns pensavam de uma forma, outros de outra, e até entravam em discussões durante os cultos. Tinha alguns que levantavam durante o domingo de manhã, e iam até o culto que estava acontecendo do outro lado da cidade e começavam a apontar falando que estava tudo errado, porque não era assim que ele tinha entendido. Mas um homem se levantou entre os moravianos e teve o entendimento de trazer a unidade para aquele povo. E a partir disso, em certo momento, enquanto eles cultuavam, após esse momento de reflexão que o cidadão trouxe, eles falam, é citado que o Espírito Santo desceu sobre eles, assim como se desceu sobre os apóstolos em Atos 2. Muitos dizem que a partir daquele momento tudo mudou naquele vilarejo. E a partir disso também se começou a Revolução dos Moravianos. Quando a gente fala da igreja primitiva, também é a mesma coisa. A gente vê uma revolução, uma entrega tão surreal que eles não tinham medo de morrer por algo que às vezes eles nem tinham visto. Muitos daqueles que morreram como mártires após os apóstolos apenas ouviram falar. Apenas 12 apóstolos viram e ouviram com Cristo durante os 40 dias após a ressurreição dele, coisas extraordinárias. Pedro e João, quando interrogados pelos romanos, eles expressam a seguinte frase, acredito que foi em Atos 4, versículo 14. Nós não podemos parar de pregar daquilo que vimos e ouvimos. De que adianta a gente obedecer às autoridades dos homens e não obedecermos às autoridades do céu? Não obedecermos o que nos foi imposto por Cristo. Você vê que após torturas, muitos deles falavam que preferiam morrer do que negar a Cristo. Isso também é uma revolução. E quando a gente traz todo esse entendimento sobre a revolução, nós podemos ver que a chave principal disso é quando abrimos a Bíblia e estamos abertos a entender verdadeiramente
a mensagem que está lá. Quando entramos no nosso secreto e começamos a orar, pedindo que aquela revelação, aquela revelação divina venha a se tornar verdadeira em nós. Quando jejuamos, buscando matar a nossa carne e nos tornarmos mais próximos do que acabamos de ler e pedir a Deus em orações para nos tornarmos. Isso é a verdadeira revolução cristã. Esse é o estudo que eu queria trazer com vocês de início. Nos próximos vídeos iremos estar comentando um pouco sobre grandes revolucionários que passaram pela igreja. Então, por hoje é só e aguardem os próximos vídeos.